Olá, seja bem-vindo. Seja bem-vindo aí você, aluno primeiro ano Mediação Tecnológica. Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa? Vamos juntos, então. Nós já estamos aí avançando na unidade 3, tá certo? Bem, então vamos lá, mais um pouquinho de literatura. Nós tivemos aí uma aula sobre literatura e estamos na Escola Literária Barroco, não é isso? Tivemos aí Barroco em Portugal e agora vamos aí para a nossa segunda aula sobre Barroco, só que no Brasil. Vamos trabalhar a aula 62.1, contexto histórico, características, autores e obras, beleza? Então, habilidade, identificar assimilações, rupturas, permanência no processo de constituição da literatura brasileira e ao longo de sua trajetória por meio da leitura e análise de obras fundamentais do cânone ocidental, em especial da literatura portuguesa, para perceber a historicidade de matrizes e procedimentos estéticos, né? Vamos conhecer esse estilo aí, esse movimento barroco no Brasil, beleza? E nossa árvore do conhecimento trazendo aí a temática barroco no Brasil, nós vamos trabalhar aí, vamos conhecer mais um pouquinho dessa estética, porém, agora no Brasil. E aí aquele lance de você aí perceber como é que foi essa produção, as características, será que são tais quais, né? Conforme aconteceu do Barroco em Portugal e a sua expansão aí pela Europa, tá? Então fica de olho aí, porque nós vamos trabalhar agora exatamente sobre isso. Características, a linguagem do Barroco, como é que está acontecendo. Beleza, então no primeiro vamos situar, né? Esse movimento literário, ele acontece lá e cá. Bem, em relação a fatos históricos, nós já sabemos que a literatura caminha de braços dados, né, com os fatos históricos mundiais e também nacionais, vamos dizer assim aqui, no nosso Brasil, tá certo? Bom, então, momento histórico, temos aí em aspecto mundial e no Brasil. No mundo, o que estava acontecendo? Exatamente o apogeu do absolutismo e da contra-reforma, né? Conforme a gente falou na aula sobre literatura em Portugal. Então, exatamente, estamos vendo aí algo já comum, né? E fim das grandes navegações, tá certo? Beleza, isso no mundo, tá? E aí você pode também fazer o link com a sua aula de história, professor Lorismar, professor Beto, aula também aí geografia, né? Sociologia, filosofia, certo? Aluno primeiro ano mediação. Os aspectos históricos sempre vinculando aí para essa compreensão do processo aí das escolas literárias, desses períodos literários, tá certo? Bom, então no mundo o apogeu do absolutismo e contra-reforma, fim das grandes navegações. E no Brasil, o que estava acontecendo? Nós temos aí a concentração na Bahia, né? Aí sendo o centro econômico e político em virtude do ciclo da cana-de-açúcar. E também outro ponto importantíssimo nesse período é a expansão da institucionalizada, certo? Uma expansão institucionalizada acontecendo. Enfim, vou pegar a caneta aqui, espero que agora ela me obedeça certinho, certo? Então, nós vamos aí, após pontuarmos aí esses aspectos, olha aí a caneta dando um show de novo na professora. Essa caneta, ela é complicada, certo? É só comigo, é a marcação? Pera lá. Então, a gente vai avançar, certo? Após aí esses pontos aí históricos, então nós já vamos entrar num contexto. Vamos entender. Então, o Barroco recebeu o estímulo da Igreja Católica, certo? Por isso, a arte desse período é tão ligada à instituição. Claro, né? Quem ajuda tem que ganhar aí um pouquinho, fazer parte, né? Da sacolinha, certo? Primeiro aí, contexto histórico em relação a esse movimento do Barroco no Brasil. Bem, a Igreja Católica não só estimulava a arte, mas
havia decidido durante aí o Concílio de Trento, né, que as artes deveriam tratar de assuntos religiosos. Ponto. Tá vendo? Então nós vamos a partir daqui compreender que a produção literária terá temática com assuntos religiosos, né? Partindo aqui da contextualização de que a igreja, né, ela ali estimulou todo esse movimento e também se a igreja católica, ela estimulou, fez parte, né, deu a colaboração maior a partir desse concílio, né, é claro que ia exigir alguma coisa. E tanto é que exigiu que as artes deveriam falar, deveriam tratar sobre assuntos religiosos, certo? Mas as expressões artísticas, elas tinham um papel fundamental no envolvimento emocional da população em resposta à reforma protestante, né? Nós tivemos ali, certo? E aí, nesse período, veja bem que a Igreja Católica estava já num processo enfraquecido, né? Porque daí nós vamos ter o quê? A reforma, né? Nós vamos ter aí essa questão do desmembro ali, né? Certo? A reforma protestante. Bem, então exatamente Barroco de 1601 a 1768. Ele tem aí seu marco inicial, 1601. E o que marca? Tem algo que marca aí esse início desse movimento literário chamado Barroco? Sim, o que marca o Barroco exatamente no Brasil é a publicação do poema épico, olha o gênero, poema épico, prosopopeia, de quem? De Bento Teixeira. Então, exatamente essa obra, esse gênero é que marca aí o início do Barroco no Brasil em 1601, certo? Tá, vamos aqui observar um trechinho desse poema épico, prosopopeia de Bento Teixeira, certo? O tema, prosopopeia, aqui o 1. Cantem poetas o poder romano, submetendo nações ao jugo duro. O mantuano pinte o rei troiano, descendo a confusão do reino escuro. Que eu canto um Albuquerque soberano, da fé, da cara pátria firme muro, cujo valor e ser que o céu lhe inspira, pode estancar a Lácia e grega lira. Né? Então, assim, nós temos aí a presença dentro de algum verso que fala algo voltado aqui para a característica ou para o pedido, né, desse auxílio da igreja, essa questão religiosa. Conseguiu perceber? Há algum verso que fala, que nos remete, né? Então, nós temos aqui, ó, da fé, né, da cara pátria firme muro. Então, aqui um pouquinho da construção poética desse poema que marca o início do Barroco no Brasil em 1601, tá? E aqui, vamos ao momento 2. As délficas irmãs chamar não quero, que tal invocação é vão estudo. Aquele chamo só, de quem espero. A vida que se espera em fim de tudo. Ele fará meu verso tão sincero, quanto fora sem ele tosco e rudo. Que por razão negar não deve o menos quem deu o mais o mísero terrenos. Certo? Então, exatamente 2 trechos aí do poema Prosopopeia, que dá início ao Barroco no Brasil, certo? Não vamos falar nesse momento ainda das características, pontuar, sabe, a temática exigida pela Igreja Católica, tinha ali um pouquinho? Tinha, né? Pouco, mas estamos adiante para falar das características. Bem, então aqui com o nosso texto imagético, né, eu acredito que para você, em algum momento, você aí nas férias, até mesmo quem não ainda conseguiu encontrar uma igreja que tenha, né,
uma representação barroca, né? Mas temos aqui esse texto para falar exatamente que no Brasil nós temos sim essa arte, né? E aqui é uma imagem da igreja de São Pedro, certo? De Recife. E a gente consegue observar, né? Pelas cores, a temática religiosa, certo? Até porque está na igreja. Então, o barroco no Brasil ele tem o seu início exatamente lá no final do século XVII, certo? E aí, no país, essa tendência artística teve grande destaque na arquitetura, na escultura, na pintura e na literatura. Como pintura, a gente traz aqui exatamente, né, o teto aí da igreja, em que traz aí essa igreja de Recife, né, um exemplo da arte barroca aqui no Brasil, certo? Assim, as pinturas, elas refletiam o cenário político, o cenário religioso e cultura europeia. Como aqui estamos falando dessa obra mais para a questão religiosa, que estão aí registradas nas igrejas, nós temos aí várias, né? Exatamente na região do Nordeste, que é a Bahia, Recife, temos também em Minas, né? Essa questão da arte barroca, ela realmente chegou para chegar e temos até esse momento ainda preservada essa arte, certo? Então aqui o nosso texto imagético, mais uma vez aqui trazendo, olha só, anjinhos, né? Anjos tocando, né? Então, essa obra de anjos músicos é do mestre Ataíde. E sabe onde é que ela está? Em Ouro Preto, né? Na igreja lá em São Francisco, Minas Gerais. Ok? Bem, mais dois exemplos aqui. E vejam só que geralmente a igreja está em destaque, né? Aqui agora a igreja de São Francisco, essa imagem vamos colocar um aqui e aqui dois, tá? A imagem 1, a gente traz a igreja de São Francisco, né, trazendo aí, olha só, a penitência. E essa igreja fica no Rio de Janeiro, né? Então o teto, a questão dessa arte presente, né, trazendo aí a temática religiosa. A imagem 2, o nosso texto 2, trazendo aí, né, o forro da capela do convento de Santo Antônio, que fica aí na Paraíba, olha, em João Pessoa, certo? Então, essa arte barroca presente aí, né, na questão religiosa, ok? Enfim, no Brasil, o estilo barroco ele foi introduzido através de missionários. Como é que veio esse movimento para o Brasil? Através de uma missão, né? Uma missão católica jesuíta, certo? Então, nós temos isso exatamente acontecendo no século XVII. O movimento não veio só como uma expressão artística, mas veio também com a questão de expandir a fé cristã, né? Através aí dos missionários católicos jesuítas. E aí nós vamos ter um santuário, né, do Bom Jesus de Matozinho, que aí é uma obra bem conhecida no nosso autor, conhecido como Aleijadinho, certo? Fica em Minas Gerais, né? Temos aqui a escultura, essa arte, certo? Desse santuário. Então, nós vamos para a questão da literatura como aspectos centrais. Nós vamos ter, para esse movimento barroco no Brasil, características fortes. E aí você agora, como já teve uma aula sobre barroco em Portugal, a gente comentou de você observar a questão das características. São as mesmas? Há algumas sendo aqui, né, trazida para esse movimento barroco no Brasil. Então, olha lá, literatura de contraste, né, conhecida assim, esse barroco, esse movimento no Brasil. Por que de contraste? Choque entre valores renascentistas, né, que aí é a questão do paganismo, e valores medievais. Então, havia esse choque entre esses dois valores.
certo? O renascentista, que era a questão do paganismo, e os valores medievais do cristianismo. Isso na arte barroca a gente consegue ver, tá? Por isso, literatura de contraste. Também a característica do dualismo. A arte barroca trabalha, então, olha só, com essas dualidades, né? O antropocentrismo versus o teocentrismo. Antropocentrismo, né? Nós vamos ter aí o homem tendo aí a força, o centro nesse momento, voltado aí, né, para ele, versus aí o que já estava sendo vencida a questão do teocentrismo, que tudo era em nome de Deus, Deus era o centro de tudo ali, né? Já sendo essa ideia enfraquecida, dando vez e voz para o antropocentrismo ali. Também vamos ter aí o dualismo entre matéria e espírito, o carnal e o espiritual, o eterno e o efêmero, a vida e a morte, amor sensual e amor platônico. Então vejam que esses aspectos da dualidade, eles vão ser exatamente característica forte no barroco no Brasil também. E o fusionismo é outra característica do barroco no Brasil, dessa literatura, né, de contraste, aí trazendo a mitologia pagã e a religiosidade cristã, certo? Beleza. E assim nós vamos entender que nós temos duas correntes, tá? Que aí fazem parte dessa construção literária barroca, certo? Nós vamos chamar de correntes do barroco. A primeira corrente é a corrente do cultismo, né? Que vem lá, né, do gongorismo. E a segunda corrente é a do conceptismo, de Quevedo, certo? Bom, a corrente do cultismo, ela vai estar nas poesias, né? Vai estar o predomínio na poesia. Essa corrente do cultismo, ela está na forma da poesia, dessa construção intrínseca, né? Vai estar para as atitudes sensoriais, né? Então ou seja, aquela poesia sendo trabalhada com a utilização, né, para os apelos do sentido, para as imagens. Então vai trabalhar com os 5 sentidos ali, tá? Olfato, tato, visão, né? E vamos ter o quê? Como cultismo aqui, o jogo de palavras, rebuscamento formal, né? E o uso exagerado de figuras de linguagem, como antítese, paradoxo, hipérbole, metáfora, né? Porque nós já vimos anteriormente que nós temos como característica ali primeira o dualismo. Se nós temos dualismo, como é que eles construíam essa linguagem dual? Utilizando como aí recurso figuras de linguagem antítese, né? Certo? Bom, o conceptismo, a segunda corrente, está para o domínio da prosa. Olha só o gênero. O cultismo é poesia. O conceptismo está para a prosa. E aí, o conceptismo está mais relacionado ao conteúdo, à atitude intelectual, que aí vai ser o apelo do raciocínio, né, aos conceitos, o jogo de ideias, retórica aprimorada, jogo intelectual de paradoxo e sutilezas lógicas, certo? Então tá, as correntes do barroco, elas vão ser para ser trabalhada em 2 gêneros diferentes. Um vai trabalhar o cultismo na poesia e o 2 o conceptismo na prosa. Vamos ver aí a diferença. O cultismo vai estar relacionado para a forma dessa poesia, o conceptismo vai estar relacionado ao conteúdo. O cultismo vai trabalhar a parte sensorial, né, com as imagens e os sentidos. O conceptismo vai trabalhar a parte intelectual, né, o raciocínio, ok? Para a construção aí dos conteúdos. Cultismo vai trabalhar jogo de palavras
Diferente do conceptismo, que vai estar para o jogo das ideias. O cultismo vai trabalhar o rebuscamento formal na poesia, né? E o conceptismo, dentro da prosa, vai trabalhar a retórica. Nós vamos ter da construção da poesia, né? Usando o jogo de palavras, uma forma bem rebuscada. Vai estar usando o exagero através das figuras de linguagem, antítese, paradoxo, hipérbole e metáfora, e o conceptismo vai estar trabalhando aí dentro da prosa o jogo intelectual de paradoxo e sutileza lógica, certo? Ok. Então, nós vamos seguindo. Agora, vamos apresentar os principais autores e obras. Nós temos aqui os caras, hein, gente? Olha só, poetas que realmente são aí os principais, como, primeiro, Gregório de Matos. Aqui no Brasil ele é conhecido como a Boca do Inferno. Ô nome, hein? Então, a sua poética vai estar dividida nos seguintes aspectos. Gregório de Matos possui suas produções: poesia religiosa. Qual era a temática, né? Qual era o conteúdo dessa poesia religiosa? Vai falar sobre o pecado arrependido diante de Deus, perdoado. Também o trabalho de Gregório de Matos está para a poesia lírica, com as temáticas amorosa, carpe diem, né, viver o momento, certa atitude reflexivo-filosófica, certo? E a terceira produção, que é a poesia satírica, com as temáticas aí para as poesias satíricas, trazendo aí críticas à sociedade de sua época, tá? Então, a poética de Gregório de Matos divide-se nessas três poesias: poesia religiosa, poesia lírica e poesia satírica. Beleza, segundo nome forte aí do barroco no Brasil, Padre Antônio Vieira. Conhecido já, né? Foi mencionado lá em barroco em Portugal, certo? Bom, Padre Antônio Vieira trazia a oratória sacra e usava o quê? O conceptismo. Olha só, né? Falamos anteriormente. Bem, o conceptismo para Padre Antônio Vieira. Então, ele privilegiou as grandes questões políticos sociais. Ele escreveu mais de 200 sermões, certo? E aí vamos ter outros autores também, não foram só eles dois. Vamos ter Bento Teixeira, né? Manuel Botelho de Oliveira, Sebastião da Rocha Pita, tá? Mas aqui em destaque, os dois aí principais, Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira, certo? Vamos adiante, olha lá, os dois autores, né, Padre Antônio Vieira e Gregório, nós vamos ter as suas obras, né, principais no barroco no Brasil. Então aqui, para trazer para você, né, o contexto, como foi dito, Padre Antônio Vieira é esse poeta importante, tanto para o barroco em Portugal, como para a fase do barroco também no Brasil, né? Porque vejam só, a missão jesuítica veio para o quê? A expansão religiosa, não é isso? A catequese ali. E aí, Padre Antônio Vieira faz parte, ok? Nós temos aí Gregório de Matos, né? O segundo nome forte também dentro desse movimento, certo? Padre Antônio Vieira, ele foi um orador, né? Seu estilo é cheio de figuras de linguagem, repetições, raciocínio encadeados, né? Exploração de elementos visuais, lembram? Tudo já pontuado lá nas características. E aí, num verdadeiro jogo, né? Escrito e exposto para convencer. Então, a produção literária de Padre Antônio Vieira, né,
Padre Antônio Vieira produziu o quê? Sermões, certo? E qual era o objetivo? Convencer os seus leitores, certo? Aqui um exemplo, né, de um trechinho da produção de Padre Antônio Vieira. As injustiças e tiranias que se têm executado nos naturais destas terras excedem muito as que fizeram em África. Em espaço de 40 anos, se mataram e se destruíram por esta costa e sertão mais de 2 milhões de índios e mais de 500 povoações como grandes cidades, e disto nunca se viu castigo. Então vejam só, chamando a atenção, né, para uma questão também social ali, né, destruição, dizimando, né, a população, certo? E aí ele queria convencer com isso, certo? Bom, aqui nós temos, para um homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas: olhos, espelhos e luz. Se tem espelho, é cego. Não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelhos e olhos, e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há mister luz, há mister espelho e há mister olhos. Padre Antônio Vieira. Gregório de Matos, né? Aí diferente de Padre Antônio Vieira, certo? Vai ser aí o primeiro poeta brasileiro. Ele é conhecido como Boca do Inferno ou Boca de Brasa. Por quê? Porque por apontar os desmandos dos poderosos que exploraram os benefícios do Brasil colônia. Então ele falava mesmo. Por isso ele ganhou esse apelido. Ele, na verdade, denunciava, né, essa exploração. Ok? Então, olha só, um trechinho da poesia. A vós, pregados pés, por não deixar-me. A vós, sangue vertido, para injur-me. A vós, cabeça baixa, para chamar-me. Então, veja aí que nós vamos ter aí uma linguagem extremamente com palavra rebuscada, né? Trazendo aí, certo, essa denúncia, né? Em que ele coloca através dessa poesia. E aqui nós temos outra com o título Pintura Admirável de uma Beleza. Aqui você vai perceber melhor, certo? Vês esse sol de luzes coroado? Em pérolas e aurora convertida? Vês a lua de estrelas guarnecida? Vês o céu de planetas adorado? O céu deixemos, vês naquele prado. A rosa com razão desvanecida? A açucena por alva presumida? O cravo por galã lisonjeado? Deixa o prado, vem cá, minha adorada. Vês desse mar a esfera cristalina. Em sucesso, ao aljofar, desatada, parece aos olhos ser de prata fina? Vês tudo isto bem? Pois tudo é nada à vista do teu rosto, Catarina. Então, Gregório de Matos. Então, aqui um exemplo da produção literária, né, da poesia lírica de Gregório de Matos. Agora vamos para o exemplo da poesia satírica. Vejam que nós temos 3 divisões, né? Ele produziu ali em 3 características a poesia. Agora vamos aí para a satírica, com o título Reprovações. Se sois homem valoroso, dizem que sois temerário, se valente, espadachim e atrevido, se esforçado. Se resoluto, arrogante, se pacífico, sois fraco, se precatado, medroso, e se o não sois, confiado. Se falais muito, paureiro, se falais pouco,
sois tardo. Se em pé, não tem desassento. Preguiçoso, se assentado. E assim não pode viver. Neste Brasil infectado. Segundo o que vos refiro, quem não seja reprovado. Gregório de Matos. Poesia satírica, né? Bom, e agora a poesia sacra, também de Gregório de Matos, com o título Buscando Cristo. A voz correndo voo braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. A vós divinos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estáis despertos, e por não condenar-me estáis fechados. A vós pregados pés, por não deixar-me, a vós sangue vestido para ungir-me, a vós cabeça baixa para chamar-me, a vós lado patente quero unir-me, a vós cravos preciosos quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Ok? Então, vamos embora. Chegou a hora da gente entender essa construção, né, da linguagem poética a partir do cultismo e conceptismo, né? Então, nós vamos ver que esses dois aspectos aí do barroco, né, o conceptismo, o cultismo, eles não se separam, certo? Às vezes, nós vamos ver isso ali intensamente, né? O autor trabalhando isso dentro das suas produções. Onde? Nas construções aí das palavras, né? Das poesias, dos versos, certo? Vamos ver aí as imagens. E também ele busca em relação a essa técnica, né, de construção poética, argumentos e também conceitos, tá? Então, moçada, a partir então do entendimento da produção, né, que vai estar sendo trabalhado o conceptismo, né, juntamente aí com o cultismo, né, e aí você começa a fazer esse seu olhar, analisando as poesias do Barroco no Brasil, as poesias do Barroco em Portugal, tá? E aí levar em consideração as características também, beleza? Bom, então vamos agora para aquele momento em que sai aí da teoria e aí nós vamos para a prática. Chegou a hora do trabalhando gênero, certo? Então vamos lá. Olha só. Os poemas de Gregório de Matos, principalmente os satíricos, né? Qual é a função aí deles? Fazer a crítica, uma crítica aí com acidez para a sociedade baiana do século XVII, certo? Muito bem. O conceptismo, ele trabalha o quê? O jogo de ideias. Então, vou deixar aqui em destaque para você, tá? Aonde nós vamos ver, então, a partir da poesia de Gregório de Matos, o que você vai fazer? Você vai fazer a leitura, tá? Desse poema de Gregório de Matos e você vai explicar de que maneira, certo, esse jogo de ideias se realiza. Ah, tranquilo, né? Então, nós temos aqui a sua leitura, tá? E vamos aqui trazendo para você mais outro trecho, olha só. Também está com o glossário, né? Para as palavras que realmente são rebuscadas, com o significado para te ajudar na leitura, tá certo? Então aí para você um trabalho em que você vai voltar, certo? Retomar aí o seu resumo, também verificar aí o resumo das aulas e aí, claro, você conseguir responder aí como é que se dá esse jogo aí das ideias, tá certo? Muito bem, então, essa é a sua atividade extra classe, certo? E você aí vai fazer, terminou, o que vai acontecer? Você vai pôr no seu portfólio e como é que ele está? Tá tranquilo? Estão conseguindo aí produzir direitinho? Ou tem gente que tá
Ah, professora, estou atrasada, ainda estou aí devendo 4 atividades, trabalhando gênero. Fica tranquilo, tá? Produza no seu tempo, mas o que é o nosso objetivo, né? Tanto da professora Márcia como o meu objetivo, ou seja, o nosso objetivo para trabalhar esse projeto. É que você, estudante, que está iniciando o seu ensino médio, né? Esse novo ensino médio, que você não fique apenas na teoria. Porque quando você está no trabalhando gênero, você está de contato direto com o gênero e com certeza você compreendeu esse conceito do que é gênero, do que é tipo de texto, né? Já entendeu que eles estão intrinsecamente ligados, né? Não vamos ter gênero separado de tipo de texto, né? Porque um completa ali o outro, né? Um necessita do outro. E você vai produzir exatamente aquele gênero e você, na produção, é que você vai começar a internalizar os conceitos do gênero que você vai produzir. Então, não tem nada melhor do que mão na massa, construir, porque você é capaz, você é o protagonista, você é esse aluno habilidoso. E eu tenho certeza que isso tudo vai ser para o resto da vida. Você, primeiro ano, lá no segundão, você já vai estar, olha só, apto, né, a produzir outros gêneros textuais, já vai saber do que se trata, vai dominar os que você está aqui agora produzindo, né, vai até ensinar para quem aí tem dúvida ainda. E no terceiro, então, show de bola, e aí pode vir teste do que for, avaliação do que for, e você vai ter sempre aquele resultado positivo. Valeu? Então é isso, a gente se vê numa próxima. Valeu, bons estudos!